Olá, querido aluno, tudo bem? Você é internauta aí, ligado aqui no nosso canal Azimuth Gel. Nós vamos agora para uma aula direto a movimentos da Terra. Vamos abordar sobre solstício, equinócio, periélio, afélio e estações do ano, tá bom? Então vamos lá, deixar de muita conversa, vamos logo para o que interessa, que é o nosso assunto, tá bom? Observe aí, pessoal, quando nós falamos de movimentos da Terra, nós falamos que a Terra possui diversos movimentos. Há quem defenda até 14 movimentos da Terra. Mas nós vamos trazer objetividade em alguns dos principais. Portanto, acompanhe. Falar em movimentos da Terra, nós lembramos logo do movimento de rotação. Esse movimento de rotação, é um movimento que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário, tá certo? Esse movimento, ele é feito de oeste para leste, tá joia? Então, se você tem a incidência dos raios solares ocorrendo em um dos hemisférios da Terra, o que é que você vai ter? A determinação do dia e da noite. Então, essa é uma das consequências desse movimento de rotação, a duração do dia e da noite. Bom, esse movimento, ele é feito em aproximadamente 24 horas, tá? Então, aproximadamente 24 horas. Além da duração do dia e da noite, esse movimento também é responsável pelo achatamento da região polar, tá? E a partir daí, nós vamos ter a determinação da forma da Terra, em que a gente afirma que a Terra ela é geóide, tá certo? Então, três consequências aqui da duração deste movimento, rotação, duração do dia e da noite. Ele é feito em aproximadamente 24 horas e nós temos a forma da Terra como uma forma geóide, tá? Além disso, esse movimento ele vai ser responsável pela circulação das correntes marítimas e também pela circulação dos ventos. Tá certo? Tranquilo? Então, movimento feito em aproximadamente 24 horas, determina a forma da Terra, duração do dia e da noite, circulação das correntes marítimas e dos ventos, principalmente devido a uma força chamada força de Coriolis. Você pode aprofundar esse conhecimento aqui na área da física, né? A força de Coriolis, certo? Então, o que é que nós temos? Além do movimento de rotação, nós temos também o movimento de translação. Esse movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Observem aqui na nossa imagem que você tem a Terra em 4 posições diferentes. Posição 1, né? Posição 2, posição 3 e posição 4. O Sol iluminando aqui a Terra e aqui este movimento ele determina a duração do ano em 365 dias, 5 horas e 49 segundos, ou o que a gente fala de aproximadamente 365 dias, e esquecemos essas 6 horas aqui, e a cada 4 anos nós determinamos o famoso ano bissexto, o ano com 366 dias esquecidos, tá? Durante este período. Então, no primeiro ano, esquecemos essas 6 horas. No segundo ano, esquecemos mais 6 horas. No terceiro ano, esquecemos mais 6 horas. Portanto, já são 18 horas esquecidas. E aí, quando é no quarto ano, como vai sobrar 6 horas, então nós vamos ter um dia. E aí, acrescentamos no mês de fevereiro, determinando o que a gente chama de ano bissexto. Esse movimento, além da duração do ano e das estações, nós podemos lembrar vocês que existe um momento em que a Terra vai estar mais próxima do Sol, que é o período que a gente fala de periélio, tá? Esse movimento aqui, o periélio, momento em que a Terra está mais próximo do Sol, ele ocorre em janeiro, tá? A Terra encontra-se a aproximadamente 147,5 milhões de quilômetros de distância. E você tem o afélio. Então, quando você tem o afélio, você tem o período mais distante, mais afastado. Isso aqui vai ocorrer no mês de julho, tá?
com 152,5 milhões de quilômetros. No movimento de translação, nós temos as estações do ano. E falar em estações do ano, é bom que você faça uma diferenciação da sequência das estações do ano para o hemisfério sul e para o hemisfério norte. Daí eu vou dar uma dica para vocês, que aqui no hemisfério sul, a sigla de sequência é essa daqui, ó, VoIP, verão, outono, inverno e primavera. E para o hemisfério norte, a sigla que você pode pegar aí, ó, é IPVO, parece o nomezinho de um imposto, não é isso? Falando de imposto, a gente deixa isso aí para lá, né? Então você tem VoIP, a sequência, e você tem IPVO, inverno, primavera, verão e o outono. Didaticamente, costumamos dizer que em 21 de dezembro é o período em que começa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. E vai até quando? 21 de março. Olha a data aqui novamente, ó. Então, no período de 21 de março, nós temos o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, indo até junho. E em 21 de junho, nós vamos ter o inverno no hemisfério sul, o verão no hemisfério norte, indo até setembro. E de setembro, nós temos o início da primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Tranquilo? Verão, outono, inverno, primavera. E enquanto esse mesmo período no hemisfério norte é o inverso. O inverno, a primavera, o verão e o outono. Tá certo, pessoal? Nesse movimento das estações do ano, nós vamos ter o que nós chamamos de solstício. O que é que vai caracterizar esse período do que a gente chama aqui de solstício? O solstício, ele vai ser o período em que a Terra ela vai ter esse eixo de inclinação aqui, ó, tá certo? Ocorre essa inclinação da Terra e um hemisfério acaba sendo mais iluminado do que o outro. Veja a incidência dos raios solares e você vai perceber que esse hemisfério aqui, o hemisfério sul, ele está recebendo maior luminosidade. Então, o solstício é o período em que os raios solares tendem a incidir em maior proporção em um dos trópicos, tá certo? Então, vai incidir em maior proporção em um dos trópicos. Os dois hemisférios, eles serão desigualmente iluminados. E quais são as estações do ano que este processo vai gerar? As estações do verão e do inverno, tendo em vista que a luminosidade incidente aqui nos hemisférios, ela será diferente. No hemisfério sul aqui, eu teria o verão e aqui no hemisfério norte, eu teria o inverno. Jorge, eu posso dizer qual é a data que nós temos o solstício? Claro, lembre-se da tabela anterior. Nós vimos que o solstício, que o verão, ele inicia 21 de dezembro no hemisfério sul e no hemisfério norte será em 21 de junho. Então, o que é que nós vamos ter? O solstício, ele determina as estações do verão e do inverno, os períodos em que ele ocorre, 21 de dezembro e 21 de junho, os hemisférios estão desigualmente iluminados e a incidência dos raios solares em um dos trópicos. Aqui nós poderíamos representar por essas duas imagens aqui, ó. Nós teríamos essa imagem, um solstício, e aí você vai ter o verão aqui no hemisfério sul, o hemisfério sul mais iluminado, e nessa outra imagem aqui, nós teríamos a incidência dos raios solares mais no hemisfério norte, então seria verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Tá joia? Bom, além desse processo, nós lembramos também dos equinócios. Como é que nós vamos ter a questão do equinócio? No equinócio, os raios solares eles vão bater em maior proporção aqui na linha do Equador. Os dois hemisférios eles vão estar igualmente iluminados. Se eles estão igualmente iluminados, então as estações do ano que eu vou determinar são o outono e a primavera, tá certo? Lembrando da nossa tabelazinha, quando é que vai ocorrer o equinócio? Em 21 de março e em 23 de setembro. Analisando aqui a imagem, nós vamos ter o equinócio com a Terra nessa posição aqui, tá certo? E nessa posição
aqui. Tá certo? Tranquilo? Teríamos aqui, ó, o verão no hemisfério sul, o outono no hemisfério sul, o inverno no hemisfério sul e a primavera no hemisfério sul. No hemisfério norte já seria o inverno, tá? Aqui a primavera, aqui o verão e aqui o outono. Tranquilo? Então, dessa maneira, você associa essa questão do solstício e do equinócio, tá? Às estações do ano e o movimento de translação. Lembre-se, é comum quando a gente escuta, o verão no hemisfério norte, né? No hemisfério sul será no hemisfério sul será a estação diferente. Verão no norte, inverno no sul. Outono no norte, primavera no sul e o processo ocorre também de maneira inversa. Tá joia, meu amigo? Forte abraço, sucesso e aprovação!